Boa noite, gente. Tô postando o primeiro vídeo aqui dessa, desse projeto que eu estou realizando de esclarecer pontos muito importantes em relação à identidade de gênero, terapia hormonal, tá? Principalmente em relação às mulheres trans, tá? Eu me chamo Daniele Sardinha, sou enfermeira, sou trans, tá? E por eu ser da área da saúde, eu tenho uma habilidade de conhecer, né? E tentar dar dicas para vocês, tá? Dicas, aconselhamentos, recomendações, mas que não vão jamais substituir uma consulta com um médico especializado, tá? Que é o endocrinologista. Por quê? Porque antes de mais nada, nós somos organismos diferentes uns dos outros, tá? Que depende-se de doses, tá? Para cada indivíduo responder à terapia, que podem ser adequadas de acordo com a necessidade de cada mulher trans, tá? Nesse processo, tá bom? Então hoje eu vou falar para vocês sobre a terapia hormonal, tá? Da mulher trans, tá? Hoje eu vou falar da minha experiência, tudo que eu pesquisei, tudo que eu estudei, quando fui buscar ajuda de um profissional, tá bom? Todo esse percurso até eu chegar na terapia que eu faço hoje, que é a terapia correta, que vai ocasionar menos danos à minha saúde e vai fazer eu conseguir um resultado mais eficaz, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu comecei minha terapia hormonal com 17 anos e como a maioria das trans, a gente começa tomando anticoncepcional, né? Que é o que a gente encontra, o que a gente tem disponível, de informação que a gente tem no momento. Mas isso há 10, 12 anos atrás, né? 13 anos atrás. Mas hoje a tecnologia e a informação, ela tá bem mais fácil de chegar nesses indivíduos que querem iniciar esse processo, tá? Tanto é que na minha época não tinha muita informação, não só de terapia hormonal, como outras coisas que hoje a gente tem melhor acesso, como por exemplo, a mudança de nome na certidão, né? Na minha época tinha que entrar com processo, tinha que ter testemunha, tinha que ter um processo muito demorado e burocrático, tá? Se conseguia, mas era um processo judicial. Hoje em dia é uma coisa bem mais simples, que depois eu faço outro vídeo falando desse processo também que eu fiz. Então, eu comecei tomando anticoncepcional, na época, a mais famosa é a Perlutan, né? Mas a gente tem que entender uma coisa, tá? Tem dois objetivos na terapia hormonal, tá? Primeiro, é bloquear o hormônio masculino, que é a testosterona. Tem que bloquear a ação dele, porque é ele que é responsável pelas características masculinizantes andrógenas. É ele que é responsável. Então, primeiramente, se você quer ter uma boa resposta com estrogênio, que é o hormônio feminino que vai dar a você essas características femininas, pele, massa magra, redistribuição de gordura, redução de pelos no cabelo, o rosto, né, o seio, o corpo, enfim, é o hormônio feminino, que é o estrogênio, tá? Então, basicamente, a gente precisa entender dois mecanismos. O primeiro é bloquear a testosterona e o segundo é fazer uma terapia de reposição de estrogênio, tá? E qual é o passo? E nenhum desses os anticoncepcionais fazem, tá? Os anticoncepcionais, eles têm função de bloquear a ovulação da mulher cis. E no nosso caso, ele ainda envolve outros hormônios, que é a progesterona, que a gente nem tem necessidade, tá? Nesse processo. Na verdade, ainda há várias discussões na literatura médica se a gente necessita da progesterona ou não, mas os estudos e protocolos dizem que não é necessário. Por quê? Porque a gente precisa de dois mecanismos, bloquear a testosterona e repor o estrogênio. O que acontece? Quando a gente bloqueia a testosterona, a gente fica numa situação semelhante à de uma mulher na menopausa.
Por quê? Porque a gente vai bloquear o nosso hormônio natural, que é a testosterona, e vai ficar sem nenhum hormônio sexual, nem testosterona, nem estrogênio, que a gente não tem naturalmente, em níveis de ser capaz de causar essas características que a gente almeja. Ou seja, então a gente, por que semelhante a uma mulher na menopausa? Porque ela já está com uma baixa produção de estrogênio. Então, ela precisa fazer essa reposição hormonal desse estrogênio bioidêntico, tá? Que é o estradiol, que é o melhor, que é o menos hepatotóxico, menos antitrombótico, né? Enfim. E também a gente precisa bloquear a testosterona, que o melhor, né? Que eu já usei vários, mas o melhor é o acetato de ciproterona, tá? Que tem o original, né? Que é o nome do laboratório, que é o Androcu, que é muito caro, né? Nem todas têm acesso. E tem o acetato de ciproterona, que é o genérico do laboratório Bergamo, tá? É esse que eu já tomo. Há muito, muito tempo, em 7 anos que eu tomo, 50 miligramas. Uma dica, 50 miligramas é muito, tá? Para bloquear a testosterona, com o nosso objetivo da nossa terapia, é porque ele é um medicamento que ele é indicado para outra condição, tá bom? Só que como ele tem esse efeito de bloquear a testosterona, a gente acaba aproveitando usando ele para terapia hormonal. Mas a dose não necessita, por exemplo, na maioria, como eu disse, cada caso é um caso muito individualizado, que não necessita das 50 miligramas. Eu estou dizendo com propriedade em relação a mim. Você faz o teste em você. Você toma meio comprimido, que vai dar 25 miligramas. Você toma meio comprimido diário, vai ser o suficiente para suprimir a sua produção de testosterona. O melhor horário para tomar é à noite, tá? Por quê? Antes de dormir, porque a maior produção é durante a manhã, tá bom? Mas eu já misturei, já tomei de manhã, tarde, à noite, e já fiquei sem tomar. Enfim, os horários que eu troquei deu certo, tá? Mas se você preferir tomar à noite, é melhor, tá bom? Em relação à reposição, então eu já bloqueei a testosterona, estou bloqueando, para me poder tomar ação boa com o estrogênio poder agir. Então, o estrogênio, na verdade, eu já usei muito na ativa, que é o estradiol bioidêntico, né? De 1 miligrama. Só que eu achei que não foi suficiente para mim, tá? Inclusive, nos meus exames laboratoriais, o meu, ele não foi suficiente, tá? 1 miligrama, então eu tinha que tomar 2. E como ele é mais caro, ia ter que sair o dobro, né, do investimento mensal. Então, o que que eu fiz? Eu encontrei o valerato de estradiol, que é o Climene, que ele é tão bom quanto o, o estradiol bioidêntico, tá? Só que ele é valerato de estradiol. Ele tem uma diferença no metabolismo hepático. Mas ele nem se compara ao etinil estradiol, né? Que é o Diane 35 da vida, que ele é um pouco perigoso, tá? Pra gente ficar tomando a longo prazo. Porque lembrando que essa terapia aqui, gente, a gente precisa tomar pro resto da vida, tá? A gente vai fazer reajustes de dose baseado nos resultados dos nossos exames laboratoriais. Mas a gente necessita, tá? Principalmente desse aqui, tá? Do estradiol. Porque esse aqui eu não vou negar pra vocês. Eu já parei um tempo de tomar e demora pra testosterona aumentar, tá? Demora. Ela não volta rápida, não. E, por exemplo, é um mês ficar sem tomar que você já sente a pele oleosa, aumento de pelos, aumento da libido. Aí você sente que a testosterona está aumentando. Mas comigo é 30 dias que ela aumenta. Ou seja, 25 miligramas diária é o suficiente para mim ficar totalmente satisfeita. Então, como eu troquei para esse valerato de estradiol, que é o Climene, ele tem 2 miligramas, gente, tá? Então, é o dobro do nativo, tá? Então, com ele, a minha resposta foi maravilhosa. Além dele ser mais barato, eu só compro uma caixa que vem 21 dráguias, tá? E a cada 21 dias eu compro uma caixa, né? E ela sai a R$ 30 aqui
E essa daqui, ela tá custando, a acetato-ciproterona, tá custando R$ 65 nas farmácias daqui. Então, essa terapia que eu estou fazendo atualmente, principalmente quando eu troquei pro Climene, que é 2 miligramas de valerato de estradiol, eu fiquei muito satisfeita, tá? Então, no momento eu não necessito aumentar, com 2 miligramas diária de Climene e 25 miligramas diárias de acetato de ciproterona, eu consegui harmonizar essa minha dose, alcançar meus objetivos, né, na terapia hormonal. Como eu já faço há muito tempo, a ideia é só manter a feminilização, tá? Como eu já faço há 7, 8 anos, esse esquema aqui, antes de eu tomar os anticoncepcionais, eu já alcancei o máximo de feminilização que a gente pode alcançar, tá? No rosto eu não tenho plástica nenhuma, só no seio que eu fiz e não mudei voz, não mudei nada. Então, a gente vai falar agora de alguns pontos importantes também. Só recapitulando, a gente bloqueia a testosterona com acetato de ciproterona, 25 miligramas diária. É uma dose média que é o suficiente, mas você com seu médico, você vai ver qual é a dose que mais vai se ajustar para você. E 2 miligramas de valerato de estradiol diária, que eu uso o Climene, que eu super recomendo, tá bom? Então, e falando que o etinil estradiol, o risco de trombose é bem maior, tá? Então, cuidados que não se deve, se deve ter, né? Se levar muito a sério em mulheres trans que fazem essa terapia hormonal. Primeiro é o tabagismo, tá? O tabagismo na mulher trans que faz uso dessas terapias, porque somos adultas jovens, junto com essa terapia hormonal, a gente aumenta o nosso risco de ter um evento trombótico, tá? Fazer uma trombose numa veia em membro inferior, numa perna, né? Fazer uma embolia pulmonar, que é morte súbita praticamente, é muito grave, tá? Ou fazer um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. O coágulo, basta ele se formar, o trombo, e se ele se desprender, né, de onde ele se formou, ele vai obstruir a luz do vaso de menor calibre que ele encontrar. Então, pode ser, se ele for grande, ele fica nas pernas, né, faz uma TVP, uma trombose venosa profunda. Se ele for maior, ele obstrui já os vasos pulmonares, causando uma embolia pulmonar, que é muito grave, gente. Pode ser uma morte instantânea. Ou se ele for menor ainda, ele vai para as coronárias, causa um infarto agudo no miocárdio. Ou se ele for menor ainda, ele vai para algum vaso cerebral e causa um acidente vascular encefálico isquêmico, que é o famoso AVC, tá? Então, com tabagismo, com alcoolismo, com sedentarismo e dieta rica em gordura e carboidrato, a gente, com essa terapia hormonal, a gente tem um risco cardiovascular, um risco de um evento cardiovascular potencializado, aumentado em relação aos outros indivíduos que não fazem essa terapia, tá? E quando a gente associa esses fatores de risco que eu citei, a gente fica mais exposta. Então a gente deve ter cuidado. O que eu faço hoje? A minha dieta é pobre em gordura, mas ela não é isenta de gordura. Ela é pobre em carboidrato, mas ela não é isenta de carboidrato. O que é carboidrato? Carboidrato é tudo que vem da massa, do trigo, do pão, do açúcar, né? Do arroz branco, tudo que quando a gente for fazer a digestão, no final ele vira tudo glicose, tá? Então a gente não precisa de toda essa demanda. Então ela acaba sendo armazenada em gordura. Então a gente engorda, a gente fica sedentária, né? Enfim. Então a gente precisa, tá? Até porque o risco de adquirir gordura no fígado fazendo essa terapia é muito alta, né? Que é a esteatose, por conta da terapia. Então a gente já tem que manter essa dieta balanceada. Atividade física deve se fazer obrigatoriamente, tá? Musculação, aeróbica, a que você quiser, tá? Não tem limitação nenhuma. Exceto em algumas mulheres trans que possuem silicone industrial. Tem aquela polêmica, se pode malhar, se não pode malhar. Depois eu posso fazer um vídeo disso. A maioria que eu conheço que tem malha, tá? E não acontece nada. Mas eu já conheço duas que malharam e inflamou. Enfim, então é muito individual. Porque depende da forma que ele foi injetado, depende do músculo que ele foi colocado.
Então você tem que ter muito cuidado. Você vai fazendo o teste, vai fazendo devagar e você vê que aquilo não está inflamando, que está respondendo, está tendo uma resposta legal, você continua. Se você tiver inflamação, doer muito, você vê que aquilo está incomodando demais, que pode descer também para os pés, né? Que se causar essa inflamação, ele pode migrar. Você não faz musculação, você faz só um treino de baixo impacto, né? Aqui, o elíptico, uma coisa bem leve, faz pilates, faz dança, uma coisa mais leve. Mas você só não pode ficar parada, tá? Então, é atividade física, é de olho na dieta, tá? Álcool socialmente, porque o álcool, se for alcoólatra, corta o efeito, tá? Do medicamento. E, gente, a voz não muda, tá? A literatura fala que a voz não muda, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha mudou, tá? Ela era mais grossa, ela mudou. Tô falando empiricamente, não tô falando baseada em evidência. Baseada em evidência, a literatura diz que não muda. Pelos é real, reduz, tá? Reduz muito. Tanto é que eu fiz 10 sessões de laser, depilação definitiva, e uma vez eu tava muito depressiva, por conta da terapia que ela causa essa depressão, em algumas que tem a propensão, tá? Não é em todas. E eu resolvi parar de tomar. Quando eu parei de tomar, parece que a alegria na minha vida voltou, né? Que a testosterona voltou. E voltou a nascer uns pelos e eu já tinha feito depilação definitiva há muito tempo. Então depois eu voltei, né, correndo com a terapia hormonal. E parou de novo. Nem precisei fazer outras sessões. Então os pelos eles reduzem com a terapia hormonal, tá? A massa muscular também acontece uma perda de massa magra, né? Um aumento de massa gorda, que é a massa de gordura, que é o natural da mulher cis. Então acontece uma redistribuição dessas massas. Então a gente acumula mais um pouco no quadril, mais um pouco nas coxas, tá? Mas isso também não é verdade absoluta. Como também em relação aos seios, né? Que umas crescem, outras não crescem. Então, como eu disse, é muito individual. E você tem que fazer o acompanhamento com o médico endocrinologista, tá? Não sei se na sua cidade tem um especialista, mas algumas capitais do país possuem um ambulatório transexualizador, que possui uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo, psiquiatra, médico endocrinologista, enfermeiros, técnicos de enfermagem para fazer todo o acompanhamento com você, para saber se você se enquadra, né? Se você não tem grupo de risco não, se você não tem um fator de risco importante que te impeça de fazer a terapia, ou se você tem e faça, mas precisa de uma supervisão maior, ou se você não tem e faça a terapia e também realiza uma supervisão. Qual é essa supervisão? Pelo menos uma consulta no ano com o endocrinologista para realizar os exames periódicos. Realiza um hemograma, realiza os exames hormonais, né, de testosterona, de estradiol, realiza os exames bioquímicos de níveis de colesterol, né, triglicerídeo, para você acompanhar todo esse processo. E também recomenda-se fazer uma ultrassom, né, abdômen total para ver como é que está o fígado, uma vez ao ano, enzimas hepáticas, fazer para quem tem silicone fazer uma ultrassom de mama para verificar se não tem nódulo, essas coisas, enfim. E se recomenda esses cuidados. Por quê? Porque essa terapia que a gente faz não é brincadeira, tá? A gente fica exposta, quando a gente é novinha não dá em nada, mas quando a gente vai envelhecendo, vai aparecendo os problemas. E como eu já disse, é um processo que a gente não vai parar de tomar, a gente tem que se esquivar dos problemas que podem aparecer, tá? Ah, mas vai afetar toda a minha vida, eu não quero. Então você coloca na balança, né? O que vai valer mais a pena para você. Porque quando você opta fazer essa terapia hormonal, você tem que abrir mão de algumas coisas e dar atenção para outras, né? Para ela poder ser eficaz e para você se expor a menos risco de ter um evento cardiovascular, enfim, de qualquer tipo que afeta a sua saúde, tá? Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês fazem aí nos comentários, tá? Que eu vou responder para vocês. E essa foi minha experiência, que eu fazendo essa terapia, eu me adaptei muito,
Em relação ao quadro depressivo, eu comecei a utilizar de outros métodos para reduzir esse quadro, como fazer o que eu gosto, tá? Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente se sente um prazer. Eu, por exemplo, eu falei, eu vou fazer o que eu gosto para mim buscar esse prazer, essa satisfação. Eu tenho uma amiga que ela se dá muito bem fazendo educação física, fazendo atividade física, correndo. Comigo não, tá? Eu gosto de ver o que faz eu rir muito, eu me sentir muito bem, é Câmera Escondida, do Silvio Santos, daquela da Rede TV. Eu vejo muito, eu fico rindo, 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 rindo. E vendo filme de comédia, vendo filme de terror, vendo séries. E isso me distrai muito mesmo, sabe? Então, eu consigo ficar mais alegre, mais estimulada. Aí você vê o que para você não ficar nesse quadro. Porque eu sei que a maioria evolui, né? Esse quadro depressivo, fica chata, fica sem libido e para quem tem namorado e marido é difícil lidar. Só que também eu vou ressaltar aqui no final do vídeo que a atividade física, gente, ela está associada sim à redução dessa ansiedade e depressão, porque ela libera alguns neurotransmissores que são responsáveis por essa sensação de bem-estar, tá? Então, quem puder fazer, faz. Outra coisa também que eu faço, que pra mim é um hobby, que libera muito neurotransmissores, é jogar videogame, tá? Então, eu jogo muito, eu gosto muito. E de estudar também, que eu mais amo, que eu sinto um prazer, então eu faço muito isso. Então, prazer conhecer vocês. Sou Daniele Sardinha, sou enfermeira trans. Eu já tenho mestrado, eu sou professora, estou fazendo doutorado. Então, eu estou aqui para me contribuir com vocês em relação a essas dúvidas. Outros temas que se quiser que a gente discuta, vocês podem deixar a sugestão nos comentários que a gente realiza assim, tá? Beijo, tchau, até a próxima.